No alto da colina de Ardenne erguia-se o castelo de pedra cinzenta que por gerações fora símbolo de riqueza, poder e temor. Suas torres afiadas cortavam o céu como lanças silenciosas, e seus salões ecoavam passos que jamais haviam conhecido a escassez. Ali vivia Alaric de Valenroth, herdeiro único de uma das casas mais ricas do reino. Desde o nascimento, seu destino fora moldado pelo tilintar das moedas, pelo brilho do ouro polido e pelo peso dos cofres abarrotados. Alaric aprenderá a contar antes mesmo de aprender a ler, contar moedas, rendas, impostos e dívidas. Seu pai, Lord Edrin, dizia que o mundo se sustentava sobre números, e que homens eram apenas variáveis substituíveis. A mãe, silenciosa como as tapeçarias do castelo, raramente interferia, e quando o fazia era apenas para reforçar a necessidade de preservar o nome da família. Aos 30 invernos, Alaric já possuía terras que se estendiam além do alcance da vista, vilas inteiras que lhe pagavam tributos e mercadores que se curvavam antes mesmo de serem vistos. Nada lhe faltava, exceto algo que ele jamais soubera nomear. Naquele inverno específico, uma fome silenciosa assolava os vales ao sul. Os camponeses vinham até os portões do castelo com crianças magras e olhos fundos. Pediam grãos, trabalho, tempo. Alaric observava da varanda alta, envolto em peles caras, enquanto seus intendentes recusavam cada pedido. Se eu alimentar um, terei de alimentar todos, dizia ele, repetindo as palavras do pai. A compaixão mal administrada é o primeiro passo para a ruína. Naquela mesma estação, os cofres de Valenroth transbordavam. Novos impostos haviam sido cobrados, e contratos lucrativos firmados com mercadores estrangeiros. Ainda assim, todas as noites, Alaric sentia um peso no peito que nem o vinho mais caro conseguia aliviar. Certa noite, durante um banquete, um bardo foi trazido ao salão. Cantava histórias antigas, de reis esquecidos e heróis pobres. Em uma de suas canções, repetia-se um verso simples. O homem mais rico não é o que possui mais ouro, mas o que menos teme perdê-lo. Alaric riu alto, zombeteiro, e atirou uma moeda ao chão diante do músico. Então pegue isso e cante algo melhor, ordenou. O bardo apanhou a moeda, mas antes de sair, fitou o nobre com olhos cansados. Senhor, disse com voz baixa, o ouro compra silêncio, mas não respostas. A frase ecoou na mente de Alaric muito depois de o salão esvaziar. Ainda assim, ele a afastou como se afasta uma superstição. Na manhã seguinte, chegou a notícia: uma das vilas mais pobres de suas terras havia se revoltado. Não pediam poder, nem terras, apenas comida. Alaric ordenou que soldados fossem enviados. O aço resolveria o que a fraqueza não soubera conter. E assim, pela primeira vez, o ouro começou a lhe custar algo que não podia contar. Curtiu? Então se inscreve aí e vem com a gente. Na noite que se seguiu à repressão da vila rebelada, o castelo de Valenroth dormia sob um silêncio artificial, desses que não nascem da paz, mas da exaustão. As tochas nos corredores queimavam lentamente, lançando sombras alongadas que se moviam como espectros cansados. Alaric, incapaz de repousar, vestiu um manto simples e dispensou qualquer acompanhamento. Pela primeira vez em muitos anos, desejava estar só, não por estratégia, mas por necessidade. Desceu as escadas em espiral que levavam às câmaras subterrâneas. Cada degrau parecia afastá-lo não apenas da superfície do castelo, mas da imagem que construíra de si mesmo. Aquele caminho lhe era familiar. Desde criança fora levado ali pelo pai, que lhe ensinara a tocar o ouro com reverência, quase como se fosse sagrado. Aqui repousa o futuro, dissera Edrin de Valenroth. Enquanto estes cofres estiverem cheios, nada nos faltará. As portas de ferro se abriram com esforço. O ar era frio e denso, carregado de um cheiro metálico que não mudará em décadas. À luz vacilante da tocha, o ouro reluzia em silêncio absoluto. Barras empilhadas com precisão, sacas de moedas seladas, joias que jamais haviam tocado pele humana. Era um brilho sem calor. Alaric caminhou lentamente entre os cofres, os passos ecoando como se fosse um intruso naquele próprio santuário. Passou a mão por uma barra de ouro. Estava fria. Sempre estivera. Aproximou-se de um cofre maior, aquele que guardava tributos extraordinários, arrecadados em tempos de crise, fome e guerra. Sentou-se em um banco de pedra, algo que nunca fizera antes ali. O local fora projetado para contar, pesar, registrar, não para permanecer.
O silêncio começou a incomodá-lo. Não havia vozes, não havia risos, não havia choro. Nenhuma lembrança humana parecia residir naquele espaço. Foi então que percebeu algo que jamais lhe ocorrerá: o ouro não guardava histórias. Cada moeda era idêntica à outra. Não havia marcas de quem a perderá, de quem sofrerá para entregá-la, de quem passará frio ou fome para que ela estivesse ali. Lembrou-se dos rostos vistos da varanda, crianças imóveis demais para a idade, mulheres segurando cestos vazios, homens que não pediam por si, mas pelos outros. Tudo aquilo fora convertido em silêncio metálico. É isso que eu possuo, murmurou, sentindo a própria voz estranha naquele lugar. Um acúmulo de ausências. Pela primeira vez, sentiu vergonha ali embaixo. O verso do bardo voltou à mente, não como zombaria, mas como acusação. Alaric percebeu que aquele era o lugar mais seguro do castelo, e também o mais estéril. Nada ali crescia. Nada ali mudava. Tudo apenas se acumulava. Levantou-se com esforço. Antes de sair, ordenou a si mesmo algo simples: que uma parte daquele ouro deixasse as sombras, que voltasse ao mundo do qual fora arrancado. Ao fechar as portas das câmaras, teve a sensação clara de estar trancando não uma riqueza, mas uma versão antiga de si mesmo, e soube, ainda sem compreender como, que jamais voltaria ali do mesmo modo. A revolta foi contida em 2 dias. As casas queimaram rápido, o medo espalhou-se mais veloz que qualquer exército, e os sobreviventes fugiram para os bosques. Os soldados retornaram trazendo sacas de grãos intactas e olhares vazios. Alaric recompensou-os com moedas pesadas, mas percebeu algo estranho e ninguém celebrou. Na semana seguinte, os mercadores começaram a evitar o castelo. Não por medo, mas por desconforto. O nome Valenrod, antissinônimo de estabilidade, passará a ser sussurrado com cautela. Ainda assim, os números permaneciam favoráveis. O ouro continuava a crescer. Foi então que Alaric recebeu uma carta inesperada. Vinha de Elias, um antigo amigo de infância, filho de um simples administrador de terras que fora afastado anos antes por questionar impostos abusivos. Elias agora vivia como curandeiro em uma vila distante. A carta era curta. Vi homens morrerem com bolsas cheias e almas vazias. Se deseja entender por quê, venha sem escolta, sem ouro e sem nome. Alaric rasgou o papel, depois o recolheu. Durante 3 noites, não dormiu. Na quarta, tomou uma decisão que nenhum Valenrod tomara antes e partiu sozinho, vestido como um viajante comum, levando apenas uma adaga e pão seco. A estrada era longa e cruel. Pela primeira vez, Alaric sentiu o frio sem peles, a sede sem criados, o medo sem guardas. Dormiu ao relento e dividiu fogo com desconhecidos que não sabiam quem ele era, se não se importavam. Em uma dessas noites, uma mulher lhe ofereceu metade de sua sopa rala. Quando Alaric tentou pagar, ela recusou. Guarde seu dinheiro, disse. Ele não aquece ninguém aqui. Essas palavras o feriram mais que qualquer lâmina. Ao chegar à vila de Elias, encontrou casas pobres, mas rostos vivos. Crianças corriam, velhos conversavam, e ninguém se curvava. Elias o recebeu com um sorriso simples. Você parece mais leve, disse o curandeiro. Estou mais cansado, respondeu Alaric. É o primeiro sinal de que começou a carregar o que importa. Nos dias seguintes, Alaric ajudou a enterrar mortos, cuidar de doentes e reconstruir telhados. Nenhuma moeda foi aceita. Em troca, recebeu histórias, risos e silêncios honestos. Numa noite, à beira da fogueira, Alaric finalmente perguntou: se o dinheiro não é o valor, então o que é? Elias olhou para o céu antes de responder. Valor é aquilo que permanece quando você perde tudo o que pode ser roubado. Alaric entendeu, então, que seu ouro sempre o isolara. Protegera seu corpo, mas empobrecera sua alma. Quando retornou ao castelo semanas depois, trouxe consigo menos moedas e uma decisão que mudaria tudo. Quando Alaric atravessou novamente os portões do castelo de Valenrod, percebeu algo que jamais notara antes: as pedras eram frias demais, mesmo sob o sol do meio-dia. Não era o clima que o incomodava, mas a ausência de vozes humanas verdadeiras. Tudo ali existia para servi-lo, mas nada parecia viver de fato.
Os criados se curvaram, os guardas bateram lanças no chão, e os intendentes correram para apresentar relatórios atrasados. Pela primeira vez, Alaric não pediu números. Pediu nomes. Perguntou quem havia adoecido, quem perderá familiares na revolta, quem passava fome nas terras do norte. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Meu senhor, isso não consta nos registros, disse o intendente-chefe, visivelmente desconcertado. Então os registros são inúteis, respondeu Alaric. Nos dias seguintes, ordens estranhas começaram a circular. Celeiros foram abertos. Impostos foram suspensos temporariamente. Guardas receberam instruções para proteger aldeões, não apenas cobrar tributos. Os cofres continuavam cheios, mas agora esvaziavam-se aos poucos, curiosamente, Alaric sentia-se mais rico a cada decisão. A reação não demorou. Os membros do conselho familiar, tios, primos distantes, aliados por casamento, reuniram-se em segredo. Para eles, Valenrod não era apenas um nome, era um sistema. Um mecanismo cuidadosamente construído para extrair riqueza, manter poder e esmagar instabilidade. Alaric, aos olhos deles, tornará-se um risco. Você está desperdiçando gerações de sacrifício, acusou o tio Garrien, com a voz afiada como pergaminho seco. Sacrifício de quem? Que retrucou Alaric. Dos fracos, respondeu o outro, sem hesitar. Naquela noite, Alaric foi informado de uma tentativa de sabotagem de mercadores pagos para atrasar entregas, rumores espalhados nas vilas de que o nobre havia enlouquecido, e até mesmo uma proposta velada para substituí-lo como senhor da casa. Era o preço da mudança. Pela primeira vez, Alaric sentiu medo real, não de perder ouro, mas de perder o pouco de verdade que havia encontrado. Ainda assim, recusou-se a recuar. Convocou o povo das terras centrais para uma assembleia aberta, algo inédito. Camponeses, artesãos e soldados reuniram-se diante do castelo. Ali, sem armadura nem trono, Alaric falou. Passei a vida acreditando que valor se guarda em cofres. Aprendi que ele se constrói em pessoas. Se errei, foi por ignorância. Se mudar for traição, então traio o passado para salvar o futuro. Nem todos aplaudiram. Alguns vaiaram. Muitos desconfiaram. Mas ninguém esqueceu. Naquela noite, Alaric dormiu pouco, sabendo que o verdadeiro conflito apenas começara. O inverno seguinte foi o mais duro em décadas. As neves chegaram cedo, os ventos cortaram como lâminas, e estradas tornaram-se intransitáveis. Para qualquer senhor feudal, aquilo significaria acumular, fechar-se, proteger o próprio estoque. Alaric fez o oposto. Os celeiros do castelo tornaram-se centros de distribuição. Oficinas foram abertas para empregar os ociosos. Antigos soldados passaram a escoltar caravanas de mantimentos para vilas isoladas. O ouro fluía para fora como nunca antes, ainda assim, algo inesperado acontecia e a produção aumentava, a violência diminuía, e as pessoas permaneciam. Quando bandidos atacaram uma vila próxima, não encontraram resistência armada, mas algo mais perigoso, solidariedade. As aldeias vizinhas reuniram-se, protegeram-se mutuamente e expulsaram os invasores sem precisar chamar o castelo. Pela primeira vez, o poder não vinha apenas do topo. Os membros dissidentes da família tentaram agir. Acusaram Alaric perante a coroa de enfraquecer a nobreza. O mensageiro real chegou com ordens de investigação. Muitos acreditavam que aquele seria o fim. O enviado percorreu as terras, ouviu relatos, observou colheitas e falou com o povo. Ao retornar, apresentou seu parecer. As rendas diminuíram, admitiu. Sim, respondeu Alaric. Mas a estabilidade aumentou. Não encontrei fome, nem revolta. Apenas lealdade. A coroa hesitou. O modelo de Valenrod era estranho, perigoso até, mas funcionava. Na primavera, algo ainda mais simbólico aconteceu. Um grupo de aldeões trouxe presentes ao castelo, pão, tecidos simples, ferramentas feitas à mão. Não como tributo, mas como gratidão. Alaric aceitou apenas um item, um pequeno símbolo de carvalho entalhado. Isso não tem valor monetário, disse um conselheiro, em tom crítico.
Exatamente, respondeu Alaric, fechando a mão ao redor do objeto. Anos depois, quando outros nobres perderam terras, ouro e títulos em guerras e intrigas, Valenroth permaneceu. Não pela força das muralhas, mas pela força dos laços criados. Alaric envelheceu. Seus cofres nunca voltaram a transbordar como antes, se ele nunca sentiu falta. Quando morreu, foi enterrado sem pompa excessiva, conforme seu desejo. Sobre sua lápide, não havia lista de títulos nem conquistas. Apenas uma frase simples. Aqui jaz um homem que descobriu que o valor não está no dinheiro, mas naquilo que ninguém pode lhe tomar. A morte de Alaric de Valenroth não foi anunciada por sinos grandiosos nem por desfiles de estandartes. O inverno estava cedendo quando ele fechou os olhos pela última vez, em seu quarto simples, pois havia trocado as câmaras luxuosas por um aposento modesto anos antes. Ao seu redor, não estavam conselheiros gananciosos nem parentes interesseiros, mas pessoas comuns, um antigo soldado, uma artesã, uma camponesa que lhe ajudara a enterrar o filho durante a fome, e Elias, o curandeiro, agora grisalho. A notícia espalhou-se como o vento pelas vilas, campos e oficinas. E algo curioso aconteceu, o trabalho cessou por um dia inteiro. Não por ordem, não por decreto, mas por escolha. Pessoas caminharam até o castelo não para exigir, mas para se despedir. O conselho familiar esperava confusão, disputas, talvez revoltas. Prepararam-se para proteger cofres e selos. Nada disso veio. O ouro permaneceu intocado, se irrelevante. Alaric deixará um testamento simples, quase desconcertante. Não nomear herdeiros entre os parentes mais ricos, mas instituiu um conselho das terras, formado por representantes das vilas, das guildas e da guarda. O senhor de Valenroth continuaria existindo, mas jamais governaria sozinho. O poder, agora, teria raízes. Ele enfraqueceu o nome, reclamou Garrien, o tio, ao ler o documento. Não, respondeu Elias, presente como testemunha. Ele o tornou impossível de arrancar. Nos anos seguintes, outras casas nobres observaram com desconfiança aquele modelo estranho. Alguns tentaram copiá-lo apenas na aparência, mantendo a exploração por trás de discursos vazios. Falharam. O que não entendiam era simples, e não se tratava de regras, mas de intenção. Valenroth prosperou de maneira silenciosa. Não se tornou a terra mais rica, mas a mais estável. Quando guerras e crises atravessaram o reino, suas vilas permaneceram. Pessoas não fugiam, se defendiam. Jovens não se revoltavam, se participavam. O pequeno símbolo de carvalho, aquele que Alaric guardara até o fim, passou a ser usado como marca das terras. Não representava autoridade, mas compromisso. Quem o portava lembrava-se de que valor não se mede pelo que se extrai, mas pelo que se sustenta. E assim, mesmo ausente, Alaric continuava governando, não por medo, mas por memória. Décadas se passaram. Os que haviam conhecido Alaric em vida tornaram-se poucos, depois nenhum. Ainda assim, seu nome não virou lenda dourada nem mito exagerado. Tornou-se algo mais raro, um exemplo citado em conversas simples. Pais contavam aos filhos sobre o senhor que abrirá celeiros quando todos fechavam portas. Artesãos lembravam-se do tempo em que trabalhar significava dignidade, não apenas sobrevivência. Soldados ensinavam aos recrutas que proteger pessoas valia mais do que proteger ouro. Certa vez, um jovem nobre visitante perguntou ao ancião que presidia o Conselho das Terras: "Onde estão os tesouros de Valenroth? Não vejo cofres grandiosos." O ancião sorriu e apontou para fora, para os campos verdes, as casas firmes, as crianças correndo. Eles estão onde ninguém pensa em roubá-los. Com o tempo, cronistas tentaram registrar a história de Alaric como advertência, outros como inspiração. Mas os registros nunca capturaram por completo a transformação real. Porque o que ele descobrira não cabia em palavras elaboradas. Valor não é posse. Valor não é acúmulo. Valor não é segurança comprada. Valor é aquilo que permanece quando o medo vai embora. Valor é aquilo que cresce quando é dividido. Valor é aquilo que não precisa ser defendido com espada.
Séculos depois, quando o castelo já era ruína coberta de era, viajantes ainda encontravam o símbolo do carvalho entalhado em portas antigas. Alguns não sabiam o que significava, apenas sentiam que ali havia algo diferente. E talvez essa tenha sido a maior vitória de Alaric de Valenroth, provar que um homem pode nascer cercado de ouro, viver cercado de pessoas e morrer cercado de sentido. Porque o dinheiro compra tempo, mas não propósito. Compra silêncio, mas não paz. Compra poder, mas não valor. E essa verdade, uma vez descoberta, nunca mais pode ser perdida.